Olá pessoal, este vídeo é sobre diferenciabilidade. Vamos ao enunciado do exercício. As derivadas à esquerda e à direita de f em A são definidas por f' menos de A ou f' de A menos. É um limite quando h tende a 0 menos, 0 pela esquerda, f de A mais h menos f de A sobre h, e a derivada à direita, f' de mais no ponto A ou f' de A mais, é o limite quando h tende a 0 pela direita, de f de A mais h menos f de A sobre h, se esses limites existirem. Dessa forma, a gente diz então que a derivada no ponto A só existe se e somente se as derivadas unilaterais existirem e forem iguais. No item A do exercício, é pedido para determinar o valor de f' de 4 menos e f' de 4 mais para a função f definida em trechos. F de x é 0 se o x é negativo, incluindo o 0, 5 menos x se o x estiver entre 0 e 4, excluindo o 0 e o 4, e f de x igual a 1 sobre 5 menos x, se o x for maior ou igual a 4. No item B, esboçamos o gráfico de f, e finalmente nos itens C e D, vamos determinar onde a f é descontínua e onde f não é diferencial. Então vamos à resolução, pessoal. Nesse primeiro item, então, nós temos aqui a definição da derivada à esquerda e à direita do ponto x igual a 4, e essa é a função a qual nós temos que calcular essas derivadas. Perceba que realmente x igual a 4 é um dos pontos onde ocorre a troca de trecho aqui, né? Nesse caso, da função 5 menos x para a função 1 sobre 5 menos x, a função original e a sua função recíproca. Vamos dar uma olhadinha então. Como é que a gente calcularia o f' de 4 menos? Pela definição, nós temos então o limite quando h tende a 0 pela esquerda de f de x mais h, no caso aqui 4, né? 4 mais h menos f no ponto 4 sobre h. Aqui nós temos que tomar algumas decisões. Primeiro, quanto vale f de 4? Por aqui a gente acha, né? F no ponto 4 é igual. Onde que o ponto 4 está incluído na nossa definição? Exatamente aqui nesse terceiro trecho, né? Aqui nós temos a inclusão de x igual a 4. F de 4 será, portanto, 1 sobre 5 menos 4. Isso é 1. Então, no lugar da f de 4, 1. E 4 mais h? Vamos pensar um pouquinho. H está tendendo a 0 pela esquerda. Então, 4 mais h, esse valor tende a 4 pela esquerda. De tal maneira que nós vamos ter que usar, para esse limite aqui que calcula a derivada à esquerda, a função 5 menos x, que está definida exatamente para valores de x tendendo a 4 pela esquerda. Então, teremos, nesse caso, limite quando h tende a 0 pela esquerda, no lugar de f de 4 mais h, teremos que colocar 4 mais h na função 5 menos x. Teremos então aqui 5 menos o x, que é 4 mais h, menos f de 4, que é 1 sobre h. Vamos então agora eliminar esse parênteses aqui, para verificar o que ocorre. Limite quando h tende a 0 pela esquerda, 5 menos 4 menos h menos 1. Tudo isso dividido por h. Basta verificarmos que ocorre um cancelamento aqui, né? 5 menos 4, 1, 1 menos 1, 0. Sobra o limite quando h tende a 0 pela esquerda de h sobre h. H não é 0, a gente pode cancelar também esse com esse. Então essa derivada vale menos 1. Então, a derivada da função f para x tendendo a 4 pela esquerda vale menos 1. Façamos agora o limite para a direita. Vamos aqui ao outro lado do quadro. Vou calcular então a derivada 4 mais. Pela definição, limite h tendendo a 4 mais, f de 4 mais h, perdão, h tendendo a 0 mais, menos a função no ponto 4, dividido pelo h. Pois bem, novamente, no lugar do f calculado em 4, isso nós sabemos que é 1. Esse cara aqui, 4 mais h, o h está tendendo a 0 pela direita, números maiores do que 0. Então 4 mais h vai tender a 4 pela direita.
Nessa hora, basta voltar um pouquinho aqui, a gente vai ter que usar então, nesse caso, 4 pela direita, exatamente a função 1 sobre 5 menos x. Então vamos agora aplicar isso. Eu vou fazer o seguinte aqui, uma vez que a função ali é uma fração, eu posso escrever então 1 sobre h vezes f de 4 mais h, teremos então 1 sobre 5 menos o valor atribuído ao x, que é 4 mais h, tudo isso menos 1. Né? Isso equivale a fazer essa fração dividida por h. Então agora a gente pode eliminar novamente os parênteses e aí tentar fazer uma manipulação para eliminar a indeterminação 0 sobre 0 que aparece por conta desse h. Então olha só, posso escrever então limite quando h tende a 0 mais 1 sobre h vezes, eliminando aqui nós vamos ter 5 menos 4, 1 menos h, 1 sobre 1 menos h menos 1. Continuamos com uma indeterminação aqui, 0 sobre 0. Mas basta tirarmos um mínimo múltiplo comum para verificar que ocorre um cancelamento. E esse cancelamento dessa constante 1 nos permite cancelar também o h. Olha só. Limite então quando h tende a 0 pela direita. 1 sobre h. Vamos calcular o mínimo aqui, que é 1 menos h. Teremos então aqui 1 menos 1 mais h. Realmente ocorre então aqui o cancelamento dessas constantes. E uma vez que o h não é 0, está tendendo a 0, a gente pode cancelar esse também com esse. E teremos então um limite simples aqui. Limite quando h tende a 0 mais de 1 sobre 1 menos h. Quando h tende a 0, isso vale 1. O que tem de importante então aqui, além do cálculo dos limites? A gente percebeu que a derivada em 4 menos vale menos 1. A derivada em 4 mais vale 1. Então as derivadas unilaterais, à direita e à esquerda, são diferentes. Isso aqui significa então que não existe a derivada no ponto x igual a 4. A função não é diferenciável em x igual a 4. Acho que essa é a maior lição desse item A. Ok? Vamos então ao item B. Neste item B, temos que esboçar o gráfico da função f. Eu a redefini aqui para ficar mais simples para a gente pensar. Bom, é uma função definida por trechos. Vamos dar uma pensadinha em como a gente faz esse esboço. A primeira parte, o primeiro trecho é bastante simples. A função vale 0 para todo x negativo, incluindo 0. Significa então que a função está aqui. O gráfico da função fica exatamente sobre o eixo x, incluindo a origem, né? Uma vez que a gente quer que ocorra também x menor ou igual a 0. Após isso, no ponto x igual a 0 à direita e depois chegando a 4 pela esquerda, a função é 5 menos x, uma função linear, coeficiente angular, inclinação menos 1, passa por y igual a 5, então essa função sai aqui no nosso caso para 0, né? Sai aqui desse ponto com bolinha aberta, uma vez que a função está definida no valor 0, para x tendendo a 0 pela esquerda. E quando x tende a 4 pela esquerda, essa função 5 menos x vai tender ao valor 1. Então aqui a gente pode ver, quando x está chegando próximo de 4 pela esquerda, a função tende a 1 e essa é uma função linear. O gráfico então é uma reta. Até aqui estamos tranquilos, não há muito problema. Para fazer o esboço dessa próxima etapa, eu vou reescrever essa função aqui ao lado. Veja só. Então, essa função a gente pode escrever da seguinte forma: 1 sobre 5 menos x pode ser reescrito da seguinte forma: 1 sobre, vou colocar um menos em evidência, eu vou ter aqui x menos 5. Veja que volta, menos x mais 5, exatamente o que a gente tem aqui. Então eu posso até botar esse negativo aqui para cima para ficar mais simples de entender. Menos 1 sobre x menos 5. O que é isso? Se a gente se lembrar de todas as transformações gráficas que a gente estudou no início do curso, basta pegar a função 1 sobre x
mover essa função 5 unidades para a direita e depois fazer uma reflexão em torno do eixo x. Então a gente vai ter uma assíntota vertical em x igual a 5 e depois vamos ter que pegar o gráfico da função resultante e fazer uma reflexão. O que a gente vai ter aqui? A assíntota vertical está aqui em x igual a 5. Veja, quanto vale f de 4? A gente já calculou, vale 1. Então aqui eu posso fechar essa bolinha aqui, porque a função está definida. Quando x é igual a 4, 1 sobre 5 menos x dá 1. Então eu posso fechar aqui e o gráfico vai ser esse. Aqui vai fazer uma tendência dessa forma e aqui nós vamos ter a tendência dessa outra forma. É o gráfico de 1 sobre x, 5 unidades para a direita, reflexão no eixo x. E a gente percebe realmente, né, que em x igual a 4, a função não é diferenciável, uma vez que a derivada à esquerda e à direita são diferentes. Aqui o gráfico exibe uma quina e também em x igual a 0 nós temos um problema de descontinuidade. A gente vai atacar isso também nos próximos itens. Então no item C a gente tem que analisar, observando o gráfico da f, em que pontos f é descontínua. A gente pode olhar aqui, nós temos uma descontinuidade em salto aqui no x igual a 0 e uma descontinuidade infinita em x igual a 5. Então a gente pode até fazer esse tipo de justificativo, né? X igual a 5 é um dos pontos onde, vamos começar pelo zero, né? X igual a 0 a função é descontínua, pois o limite quando x tende a 0 da função f não existe. Não podemos nem começar a falar em continuidade, uma vez que esse limite não existe, né? Pela esquerda dá 0, pela direita dá 5, o limite não existe. Lembrando que a continuidade se estabelece quando o limite de uma função x tendendo a a existe e é igual ao valor de f de a. Outro ponto onde ocorre problema de continuidade, x igual a 5. Nesse caso, nós temos novamente a não existência do limite quando x tende a 5. Então a gente pode dizer, identificar esses tipos de descontinuidade. Em x igual a 0 nós temos uma descontinuidade em salto, em x igual a 5 uma descontinuidade infinita. Em x igual a 4 não temos descontinuidade. Isso é bastante interessante. Esse impacto agora vai acontecer no item D. A gente pergunta aqui no item D, onde f não é diferenciável. Bom, nós temos que verificar em que pontos do domínio não existe a derivada. A gente não consegue calcular a derivada. São 3 esses pontos. Os pontos de descontinuidade, uma vez que se uma função é descontínua num ponto, ela não é diferenciável naquele ponto, nós também temos um problema aqui no ponto x igual a 4, onde a derivada também não existe. Nós calculamos. A esquerda é menos 1, a direita vale 1. Então, x igual a 0 e x igual a 5, a função não é diferenciável, pois f é descontínua nesses pontos. Agora, se analisarmos novamente o gráfico, a gente vai perceber que em x igual a 4, embora a função seja contínua, nós observamos uma quina no gráfico, e isso é reflexo das derivadas unilaterais serem diferentes. Né? Então aqui, onde f não é diferenciável, em x igual a 4 também. Pois não existe nesse ponto f' de 4. Como é que a gente sabe disso? O f' de 4 mais é diferente do f' de 4 menos. Isso fecha esse último item e também termina aqui o nosso vídeo. Até a próxima, muito obrigado.